E oi mundo! Então, eu tô preparando um novo vídeo, um vídeo da área de psicologia, mas sobre drogas, voltadas a drogas depressoras, inibidoras, perturbadoras. É quase uma palestra gigantesca sobre drogas. E pesquisando sobre isso, eu me deparei bastante com o assunto de suicídio. E aí eu fiquei espantado com o número de suicídio e eu fui atrás disso. Então, temos que falar de suicídio. Ficou muito claro que a gente tem que falar de suicídio. Mas antes de eu falar qualquer coisa, eu já vou avisando que todas as fontes da onde eu pego os dados eu deixo aqui na descrição. Então, não me critiquem, caso queiram criticar alguém, critiquem as várias fontes. E vamos lá. Em números absolutos, são mais de 800 mil pessoas que tiram a vida todos os anos. Ou seja, quase 1 milhão de pessoas tiram a vida, isso pelos registros. Se a gente botar isso em função de tempo, vão dar a cada 40 segundos uma pessoa se mata. Gente, a cada 40 segundos, ou seja, esse vídeo alguém já se matou. Ok. 75% desses suicídios, eles ocorrem em países emergentes ou pobres. Vulgo que o Brasil também pode ser considerado um país emergente, e já vai ficar bem claro comigo falando dos números de suicídio no Brasil. Dos 194 países da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, só 60 países mantêm dados sobre suicídio, porque o resto simplesmente ignora essa morte e nem faz uma quantificação. Ou seja, o número de suicídio é muito maior, porém não é quantificado. E ok, desses 60 países, 28 são os únicos que têm um plano de ação pública contra isso. O que isso significa? Significa que os outros estão cagando e andando. Dos 195 países do mundo, só 28 deles ligam para o assunto e veem isso como um problema real e que deve ser tratado. Ok, para a OMS, a cada suicídio bem sucedido, a gente vai ter mais 20 tentativas de suicídio. Ou seja, se a cada 40 segundos morre alguém, pode ter certeza que a cada 40 segundos mais 20 pessoas tentam se matar. É muita gente! Enfim, e a maior incidência vai ser sempre por homens e não por mulheres. As mulheres raramente elas vão procurar o suicídio como uma maneira de sair dos seus problemas. Aí antes mesmo de falar daqui do Brasil, eu tenho que falar de motivação. Por quê? Porque cada um sabe a cruz que carrega, que é a mesma coisa que eu disse lá no vídeo dos transtornos alimentares. Mas sobre o suicídio, o que tem se especulação sobre o assunto é que a genética, que é o psiquismo do indivíduo, ou seja, o indivíduo está perturbado, e isso é óbvio. Genética é a questão hereditária, que assim, se você tem um histórico de suicídio na sua família, se seu avô se matou, tem uma grande chance também de você ver isso como uma saída. O seu círculo social, que aí também vai entrar as mídias, vai entrar aquela galera do Tumblr, vai entrar as fotos de suicídio em preto e branco muito bonitas, vão entrar a juventude que busca se matar, o ambiente familiar e a questão religiosa. Por quê? O ambiente familiar é óbvio, porque isso vai determinar a relação da sua felicidade também. E a questão religiosa, porque muitas religiões veem isso como uma saída ruim, veem isso como uma saída que te levará para o inferno. Isso é importante pra gente, porque a partir do momento que é visto como uma saída ruim, todas as pessoas de cunho religioso, elas não vão procurar por essa saída, e sim por uma outra. Isso é, tipo, até que bem legal, porque ajuda alguns suicidas a, tipo, ficarem aqui. E tem mais um aspecto psíquico para ser abordado, que é a questão dos 3 tipos de suicídio. No caso, é assim: existe o suicida egoísta, que é aquele que se suicida para pôr fim à sua própria angústia. Ele tá sofrendo, ele não acha que dá mais conta, ele não quer morrer, mas é a única saída que ele realmente encontrou para pôr fim a todo aquele sofrimento que ele tá sentindo. A gente vai ter o suicida altruísta, que são o quê? São os kamikazes, são os homens bombas. Eles não estão se matando para pôr fim ao sofrimento deles. Eles estão se matando por um bem maior, eles estão se matando pela causa. E geralmente
isso vem associado sempre a uma redenção depois. Tipo assim, se mate agora e no futuro você, tipo, na vida pós-morte, você vai ter recompensas e tudo mais. E tem o anômico, que é o mais complicadinho de se explicar. Ele é o visto em épocas de crise. Aqui eu vou ficar devendo, porque eu não sou tão boa história, mas eu acho que o Collor, né, é o que tirou o dinheiro da galera toda, teve aquele alto índice de suicídio. E isso seria um suicídio anômico. Seria o sujeito está vivendo sua vida, sua vida, sua vida, sua vida. Então, existe uma ruptura extrema no contexto social. O que seria uma crise econômica, porque vai afetar várias pessoas ao mesmo tempo e vai ter um período vacante de ordens. É como se a ordem fosse suspensa. E, tipo, numa crise, mais ou menos que na psique das pessoas a ordem é suspensa. Porque, assim, se ele tirou todo o nosso dinheiro, então quem sou eu? Coloque esse sujeito em xeque e aí a gente vai ter um alto número de suicídio por causa dessa ruptura social. E, antes de falar aqui do Brasil, a gente tem que discutir sobre o efeito Werther. Ele é o motivo de você não falar sobre suicídio. É o motivo das pessoas não falarem sobre isso, é o motivo da televisão não falar sobre isso, é o motivo de você não ver o Datena parando à tarde para falar de suicídio. Porque ele é a ideia a roda do riso, que é uma terapia conhecida, que tipo, você entra numa roda, uma pessoa começa a rir, e o riso é contagiante, é o efeito Werther. Então, aquilo contagia as outras pessoas e elas começam a rir. E isso é ótimo para a saúde e tudo mais, mas não é esse o ponto. O ponto é que a teoria, né, o efeito Werther, ele se baseia na tese de que se você falar de suicida, você pode colocar isso como sendo uma saída para alguém que nem queria se suicidar antes. E, tipo, francamente, nós sabemos que isso não é verdade, porque os jovens, eles têm uma consciência enorme de que quem se matar vai se matar, e não é porque você tá falando pra pessoa que ela vai falar, putz, eu posso me matar, né? Não, o suicida, ele já sabe que ele pode se matar, e esse é a grande pegada dele. E aí, a gente vai pra parte do Brasil, BR Roê Roê, que já começa com um tipo de enforcamento, com um tipo de suicídio. Aqui, a maior parte dos suicídios é de caráter de enforcamento ou armas de fogo. Cada país tem as suas próprias características de suicídio, como é o caso do Hachirila no Japão, onde a pessoa se corta. Beleza, em números, e o motivo tão grande de eu ter feito esse vídeo. Eu acho que esses dados são de 2013, mas vai estar na fonte. 11.821 mortes, sendo 9.000 homens e 2.000 mulheres. Isso em um ano! 12.000 pessoas aqui no Brasil tiraram sua vida em um dos últimos 3 anos. E isso é um número muito alto. Para vocês terem ideia, a ordem de mortes aqui no Brasil, por jovens, é o trânsito, depois vem o suicídio, o HIV e a violência. Sendo que o Brasil já é um país muito violento em termos. Ele é o 8º país onde jovens morrem por violência. Tipo, no ranking, ele é o 8º país com mais número de mortes por violência. E ainda assim é muito pouco, porque o suicídio ele só tá perdendo para as mortes do trânsito. E nós não falamos de suicídio. Nós deixamos que os suicidas fiquem no marasmo dele, nós deixamos que eles vivam aquilo da maneira deles e deixa correndo. Nós minimizamos e falamos que é só frescura. Entre o ano de 2000 e 2012, que pode combinar bastante com o advento da tecnologia e do boom, e a ideia de que nós vivemos mais rápido, nós vivemos tudo muito mais intensamente, ou pelo menos achamos que vivemos muito mais intensamente, a gente vai ter um aumento de 10,4% no número de suicídios, o que é, tipo, é bem considerável. E por que isso é interessante? Porque, assim, entre 1980 e 2010, oficialmente, ou seja, tem os não registrados, sempre vai ter, morreram 195.607 pessoas. É muito alto. É quase... É 2 estádios de futebol. Imagine 2 estádios de futebol de pessoas se matando ao mesmo tempo. Seria exatamente isso a comparação que tem que fazer. E mesmo assim a gente
não liga, a sociedade não liga, a gente deixa isso acontecer e não fala sobre isso. E agora, para concluir, a gente vai ter um ranking de estados e a proporção de suicídio para o número de habitantes. Ou seja, em primeiro lugar, a gente vai ter o Rio Grande do Sul, onde a cada 100 mil habitantes, 10 vão se matar. No Mato Grosso é o segundo, que a cada 100 mil, 8 pessoas vão se matar. E Santa Catarina, que a cada 100 mil, 8 pessoas e meia vão se matar. Tipo, o outro era um pouco mais. Enfim, o motivo de eu fazer esse vídeo, eu acho que já deixei claro, mas é que nós deveríamos falar mais sobre isso. Você vai ver muito pouca pessoa falando da sua relação com o suicídio. A gente não vai ter muito relato sobre isso na internet. Não relatos reais. A gente vai ter muitas fotos, muitas coisas meio que romantizando esse processo. Mas raramente você vai encontrar um conteúdo de uma pessoa com corte nos pulsos falando da história dela, de como ela chegou lá. E o que tanto importa é como ela chegou lá. E não distante disso, se você tem alguém suicida, possivelmente suicida, que está apresentando perfis de suicídio, que é aquela exclusão social, é o afastamento, é o pensamento contínuo na morte, a preparação já do luto, que é você dar os seus bens já para as outras pessoas, já determinar quem vai ficar com o quê. Vale sempre lembrar que a gente tem a linha de ajuda ao suicídio, que o número eu vou deixar aqui na descrição. E também que você tem que falar com essa pessoa, alguém tem que falar com ela, porque se deixar, se minimizar, ela vai tentar. O mais interessante é que assim, um suicídio mal realizado, ele leva a outras tentativas de suicídio. São raros os casos onde uma tentativa de suicídio mal realizado combina com a pessoa não tentando mais se matar. Então, se você já tem um histórico disso, fiquem de olho. Fiquem de olho naqueles que vocês gostam, naqueles que vocês amam. Claramente isso está matando mais do que a violência e a gente está deixando isso passar. Então, não minimizem a dor dos outros e tentem ouvir eles. Um grande problema que a gente tem agora nesse século é que a gente escuta muitas pessoas, a gente escuta muito pouco as pessoas de fato e a gente liga muito para a imagem delas e pouco para o que elas estão dizendo. E para você que é suicida, eu não tenho muita moral pra falar disso, porque eu não tentei me matar, mas tenho depressão, tomo antidepressivo, tenho os meus históricos também bem pesados, mas eu queria dizer que a vida vai ser difícil, que vão dar tapa na sua cara, que ninguém vai facilitar pra você porque você tá doente, e a maioria das pessoas nem vai ligar pra você tá doente, mas tente encontrar aquilo que te faz feliz. E depois eu vou gravar um vídeo sobre as 3 saídas da angústia do Freud, que ele tem toda a relação com o suicídio e com a depressão. Mas é isso. Escutaram mais os outros.